There's a light at the end of the road that can ease my weary feet and loose my load. Bom, nós vamos conversar um pouco sobre o sofrimento da vida cristã, e nosso objetivo é a gente pensar um pouquinho sobre esses dias de tanta dor, de tanta angústia que muita gente tem passado, né? E nós que estamos inseridos em tudo isso também temos passado, né? Não pense que porque eu sou um pastor e eu também tenho passado dias difíceis, né? Ao ver o sofrimento de muita gente também, e a gente tem tentado de alguma forma amenizar, mas é só Deus que pode trazer paz e consolo para os corações feridos e machucados. Então, o Salmo 88 fala assim: Cântico, Salmo dos filhos de Corá, ao mestre de canto, para ser cantado com cítara, salmo didático de Emã, Israelita. Ó Senhor, Deus de minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Chegue à Tua presença minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já se à beira da morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem forças, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição, dia após dia. Venho clamando a Ti, Senhor, e Te levanto as minhas mãos. Mostrarás Tu o prodígio aos mortos, ou os finados se levantarão para Te louvar? Será referida a Tua bondade na sepultura, a Tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as Tuas maravilhas e a Tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro, e antemanhã já antecipo diante de Ti a minha oração. Por que rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto? Ando aflito e prestes a expirar desde moço. Sob o peso dos Teus terrores estou desorientado. Por sobre mim passaram as Tuas iras. Os Teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água de contínuo. Há um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste amigo e companheiro, e os meus conhecidos são trevas. Amém. A nossa vida cristã não é fácil. Nosso Senhor Jesus Cristo não mentiu para nós. A linguagem que Ele usou quando Ele conclamou as pessoas a seguirem-no foi esta: se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz no primeiro século era um símbolo de morte. Então, os condenados naqueles dias, eles carregavam as suas cruzes até o monte da crucificação, e lá eles eram pregados e ficavam lá até morrer. Paulo diz que os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Então, o que Jesus e Paulo estão descrevendo é uma cena de morte. A ideia de tomar a cruz e seguir a Cristo vá até o monte, pregue lá a sua natureza humana caída e deixe ela morrer lá. Isso vai implicar em sofrimentos para todos nós, em dores, em angústias, em perdas, em solidão muitas vezes. E nós não gostamos de sofrer. Eu não gosto de sofrer, porque dói muito, é doloroso, né? E quando nós olhamos para a Escritura e para a história da igreja, a gente vê que os homens de Deus, as mulheres de Deus,
foram homens e mulheres de muito sofrimento, de muita dor, de muita angústia de alma. Me lembro aqui de um grande músico cristão, um poeta cristão, William Cowper. Foi um poeta fantástico, escreveu hinos belíssimos, mas foi um homem que durante toda a sua vida passou pelo vale da sombra da morte, por muitas dores, muitos sofrimentos, muitas decepções, muita depressão, muita angústia de alma, muitas noites escuras. Os puritanos chamavam de as noites escuras da alma, Quando nós lemos a história dos puritanos, a gente fica pensando, os puritanos eram homens de Deus e tal, mas a gente esquece que esses homens eram homens de muito sofrimento também. Quando nós lemos a história deles, a gente fica assombrado com as coisas que eles passaram, Perda de muitos filhos, naqueles dias se perdia muitos filhos na infância, Teve um deles que perdeu, se eu não estou enganado, 10 filhos na infância. Isso é uma dor inenarrável, uma dor incalculável. E aqui na Bíblia, a gente fica pensando que os heróis da fé, os homens de Deus, eram homens da teologia da prosperidade, Pare de sofrer. Venha para Cristo e seus problemas estão resolvidos. Venha para Cristo e seus problemas acabaram. Creia em Jesus, aceite a Cristo e você estará se matriculando na escola da felicidade, do riso, da alegria, Pare de sofrer. Mas quando nós lemos a Bíblia, meus irmãos, nós vemos que as coisas não são bem assim. Nós lemos nos Salmos, por exemplo, o que aqueles homens passaram. Alguém já disse que os Salmos são a psicologia da história. O que significa isso? O que estava na mente das pessoas quando os fatos históricos estavam acontecendo. Você quer saber o que estava na mente de Davi quando ele caiu em adultério? Basta você ler o Salmo 32, o Salmo 51. Você vai ver como ele estava com a sua alma arrasada, destruída, devastada. E aqui nesse Salmo 88, não é meu objetivo fazer uma exposição do Salmo, mas apenas refletir com vocês. Você já prestou atenção em como é que esse salmista está? Você sofre de depressão, de angústia de alma, de noites escuras e tenebrosas. Quando você deita numa cama e não consegue dormir de desespero, síndrome do pânico. Você já passou por isso? Pois bem, os homens de Deus, de fé, homens de esperança, homens que acreditavam no Senhor mesmo, eles passaram por isso. Na Bíblia nós temos vários exemplos disso. Esse salmista aqui está nessa situação. Veja que coisa terrível que ele diz aqui nesse salmo. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor. Veja, o grande problema desse salmista é que ele tem a sensação que nós temos muitas vezes, de que nós oramos, clamamos e Deus não nos ouve, parece. E Deus fica em silêncio. E parece que Ele não está lá para nos ouvir. Parece que Ele não se importa. E o salmista diz: olha, Senhor, Tu és o Deus da minha salvação, e o dia e noite clamo diante de Ti, que a minha oração chegue na Tua presença, que o Senhor ouça o que eu estou falando, que o Senhor se importe comigo. Já passou por isso? Quando você ora para Deus tirar uma angústia do teu coração e parece que nada acontece? É isso que está passando na cabeça desse salmista. Agora, o que me chama a atenção é que esse salmista não era qualquer pessoa. O título desse salmo é Salmo dos Filhos de Corá. Os filhos de Corá, irmãos, eram levitas, eram descendentes dos levitas, E
ele é um salmo didático de Emã, ex-raíta. Esse Emã que escreveu o salmo, ele é um dos filhos de Corá, ele é um levita. Então, ele era um homem de Deus, era um cantor do templo de Salomão. Era um homem que servia a Deus na igreja, que estava constantemente lá, que buscava o Senhor, que se importava com a glória do nome do Senhor, que louvava ao Senhor constantemente, que estava em oração constantemente, que ia para a igreja todo culto, que não faltava um culto de oração. Mas de repente esse homem revela que dentro dele existe um desespero, uma angústia terrível que toma conta de sua alma, e ele às vezes não sabe nem como lidar com isso. Pode ser que isso aconteça com você. Pode ser que você seja um homem de Deus, um homem piedoso, temente a Deus, busca ao Senhor, vai para o culto, que está presente, mas existe dentro de você uma angústia que só você conhece. Está lá no íntimo, um desespero, uma aflição, e você às vezes não sabe nem como lidar com isso. Então o clamor do salmista é isso. E aí, do verso 3 ao verso 5, ele descreve o seu sofrimento. Observe aí. Ele diz assim: pois a minha alma está farta de males. Veja que coisa, olha que linguagem. Pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já se à beira da morte. Parece que ele está descrevendo uma pessoa que está num estado grave de Covid, né? Se à beira da morte. Sou contado com os que baixam a cova. Sou como um homem sem forças, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Olha que linguagem forte que o salmista usa para descrever o seu sofrimento. Minha alma está farta de males. A ideia de uma coisa que está transbordante. Não suporto mais. Os males que me acometem são tão grandes que a minha vida já se à beira da morte. Estou prestes a cair morto. Estou prestes a tirar a minha própria vida, como aconteceu com o William Cooper, que ele não tirou a vida, mas ele passou por experiências dessa natureza de querer morrer, de querer tirar a própria vida, porque não suportava mais as suas crises, as suas angústias, o seu sofrimento. Ele diz: olha, eu já sou contado com os que baixam a cova. E tem mais, eu sou como uma pessoa, um homem sem forças, atirado entre os mortos. De manhã, quando eu acordo, quando eu levanto, eu não dou conta de viver, de andar, de sorrir. Eu não tenho forças para nada, eu não consigo fazer nada. Eu já sou como um ferido de morte que jaz na sepultura. Aí é uma imagem de guerra isso aqui, quando naqueles dias um ferido de morte que foi deixado ali numa sepultura junto com os outros mortos, porque não tinha o que fazer, não tinha como socorrer. Então é isso que ele está descrevendo aqui. Que situação triste, meus irmãos, que situação dolorosa. E talvez você já está se identificando com esse salmista, dizendo: puxa, eu não sou diferente, eu sou do mesmo jeito, eu tenho passado por isso também. E aí você vê do verso 6 ao verso 8 que ele é honesto, né? Ele diz: puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos, e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. O salmista atribui à soberania de Deus o que está acontecendo com ele, né? Puseste-me na mais profunda cova. Eu acho interessante que ele não tenta aqui defender Deus. Não, Deus nunca permitiria isso comigo. Deus nunca iria deixar isso acontecer. Não, Deus não maltrata os seus.
Deus não maltrata o seu povo, mas Deus trata o seu povo. Por isso Ele permite muitas coisas na nossa vida, né? Por isso Ele permite o sofrimento na nossa vida, muitas vezes, para nos tratar no vale, para tratar o nosso coração e nos fazer nos apegar mais a Ele, para nos lembrar que este mundo não deve ser o tesouro da nossa vida. Vocês já imaginaram se Deus não nos desse sofrimento e não permitisse sofrimento muitas vezes? O que seria de nós? Nós seríamos grandes idólatras. Nós já somos grandes idólatras deste mundo. João Calvino diz que o coração do homem é uma fábrica perpétua de ídolos, que se nós formos deixados à mercê do nosso próprio coração, nós criaremos para nós centenas de deuses falsos. O sofrimento muitas vezes vem para nos lembrar que o nosso lar final não é aqui, para nos lembrar que nós estamos no estado de queda, no estado de pecado, numa terra amaldiçoada por causa do pecado, e para nos lembrar que nós temos que encontrar tudo em Cristo. Ele é a nossa força, Ele é a nossa vida, é com Ele que nós estaremos para sempre. E para nos lembrar também que o reino de Deus ainda não está consumado. Ele foi inaugurado, mas ainda haverá uma consumação final quando Cristo vier e expulsar todo o mal do seu reino. Não haverá mais morte, nem dor, nem desespero, nem pandemia, nem coronavírus, nem medo, nem depressão, nem solidão, como está acontecendo com o salmista, né? Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. A imagem que nós temos aqui é de uma pessoa que parece que está com lepra. Naqueles dias, uma pessoa com lepra era uma pessoa solitária, que não podia ser vista, que não podia ser visitada. Hoje, a questão do coronavírus está mais ou menos assim. Se você está com o coronavírus, é como se você tivesse lepra. Você vira um ser solitário, sozinho, no escuro da sua noite, da sua alma, só você e Deus. E o salmista passou por isso também, tá? E aí, depois de dizer assim: Senhor, eu não sei nem o que eu estou falando, mas eu sei o que o Senhor está fazendo, e é para a glória do teu nome. O salmista então vai argumentar com Deus para a gente terminar. Ele vai argumentar com Deus sobre o seu sofrimento. No versículo 10 em diante, ele diz assim: mostrarás tu prodígio aos mortos, ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas, e a tua justiça na terra do esquecimento? O que é que ele está falando aqui? O salmista está argumentando com Deus. E ele está dizendo: Senhor, poupa a minha vida, tem misericórdia de mim. E eu vou lhe dar uma razão para você fazer isso. É que se o Senhor me matar, como é que a tua fidelidade, os teus prodígios, né, serão comunicados, serão entoados? É claro que nós temos que nos lembrar que Deus, Ele não precisa de nós, né? Ele é soberano, Ele é autossuficiente. Mas o salmista argumenta assim, diz assim: olha, Senhor, será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Nas trevas se manifestam as tuas maravilhas? O que ele está dizendo é: se eu morrer, Senhor, naquela situação ali de sepultura, eu não vou ter como te louvar, manifestar as tuas graças e misericórdias. Veja que o salmista não diz: Senhor, não me leva porque eu tenho uma família para cuidar. Senhor, não me leva porque eu preciso visitar ainda alguns países que eu não visitei. Senhor, não me leva porque eu tenho sonhos a realizar, eu tenho que casar.
Senhor, não me leva porque... Não é esse o argumento do salmista. O salmista diz: Senhor, a minha preocupação é com a tua glória, que o teu nome seja glorificado. É como aquela oração que a gente faz: Senhor, se o Senhor poupar a minha vida, Senhor, eu prometo ao Senhor que eu vou dedicá-la ao Senhor, a tua glória, ao teu nome. Eu vou viver para ti, eu vou ser uma pessoa melhor. Sabe quando a gente faz esse monte de promessas para Deus e às vezes a gente nem cumpre? Mas é isso que o salmista está fazendo aqui. Eu estou preocupado com a glória do teu nome, Senhor. Isso é uma lição muito importante para nós. Ele quer ficar vivo porque ele quer manifestar os feitos de Deus, a glória de Deus, a fidelidade de Deus. Você tem que orar assim: Senhor, poupa minha vida, Senhor, para que eu viva para a tua glória, para que eu te sirva melhor, para que eu ame melhor minha esposa e meus filhos, para que eu seja um homem melhor, para que eu seja uma mulher melhor. Eu tenho visto, Senhor, que eu tenho feito tanta besteira da minha vida. É um momento de eu refletir, Senhor. Eu estou querendo mudar, me ajuda. É assim que a gente tem que orar. E claro que a nossa vida está na mão do Senhor e não é a nossa oração que vai mudar o Senhor, mas Ele nos ouve com alegria quando nós nos preocupamos com a sua glória. Tá? E o salmista fala exatamente isso. E aí, no final, o salmista termina falando assim: mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Por que rejeita, Senhor, a minha alma e ocultas de meu rosto? Veja, o salmista está dizendo assim: Senhor, eu não consigo entender. O Senhor se escondeu de mim, parece. O Senhor me deixou sozinho no meio desse vale. Por que o Senhor fez isso comigo? Me ajuda. Mostra-te a mim. E os nossos pais na fé diziam, irmãos, que muitas vezes Deus, Ele encobre o seu rosto de nós, mesmo crentes, para que nós possamos aprender a clamar a Ele por socorro e entender a malignidade do nosso próprio pecado. Mas tudo isso redundará em bem para nós. Ando aflito, verso 15, prestes a expirar desde moço, sob o peso dos teus terrores estou desorientado. Sabe, não é um sofrimento recente, não é um sofrimento por causa de um vírus somente. É uma vida inteira de sofrimento, o salmista diz. Senhor, desde a minha juventude eu tenho sido assim. Eu tenho sido deprimido, achatado, arrasado, destruído, Senhor. Desde moço eu ando aflito e prestes a expirar. Você se identifica com esse salmista? Alguma coisa que fale ao seu coração acerca da vida deste homem? E aí ele termina dizendo assim: por sobre mim passaram as tuas iras, os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água, de contínuo a um tempo me circundam. Aí veja como é que ele termina o salmo, dizendo uma coisa terrível e triste, triste, triste. Para longe de mim afastaste amigo e companheiro, e os meus conhecidos são trevas. O que o salmista está falando é que a única companhia que ele tem é a escuridão, as trevas. Meus amigos e meus companheiros estão longe de mim. Minha família me abandonou. Eu estou sozinho nesse quarto. Eu não tenho como sair daqui. Eu não posso sair daqui. Talvez você esteja passando por uma situação dessa, em meio a este vale do coronavírus. Talvez você esteja sozinho, em algum canto, em algum beco, exilado dentro de um quarto. Os salmistas passaram por isso. Irmã, talvez daqui para frente você vai amar esse salmo, porque você vai dizer: poxa, tem um texto na Bíblia que é a minha vida todinha. E o que é mais terrível nesse salmo é que ele não tem solução. Ele não termina como geralmente os salmos terminam, com uma palavra gloriosa. Ai, Deus me ouviu, Deus me atendeu.
Não, ele termina falando: os meus companheiros são trevas, a escuridão, a minha melhor amiga. Mas, mesmo assim, o Salmo nos ensina que em meio à dor e à aflição, o salmista ainda tinha fé. Por isso que ele começou o Salmo dizendo: Senhor, né? Na minha angústia eu clamo a Ti, Senhor. O que nós temos que fazer em meio à dor e sofrimento? Primeiro, é fazer o que o salmista fez nos versos 1 e 2. Ele clamou ao Senhor. Ele não perdeu a sua fé. Ele não achou que porque ele estava passando por um vale, o Senhor tinha abandonado ele. Apesar de que isso passava na sua mente muitas vezes, mas ele sabia que o Senhor estava lá. Que era Deus que estava permitindo algumas coisas na vida dele, para o bem dele mesmo. Segundo, nós temos que saber orar. Orar visando a glória de Deus, visando a fidelidade de Deus, o amor de Deus, para que Deus seja glorificado. E terceiro, por fim, você não pode esquecer que esse homem salmista, ele sofreu todas essas coisas, mas um dia apareceu um homem sem pecado, o homem em Deus, o Senhor Jesus Cristo. E ele sofreu muito mais do que a dor desse salmista. A palavra de Deus diz em Isaías 53, né, que ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, de experiência. Ele sabe o que é padecer. E a palavra de Deus diz que Jesus Cristo sofreu durante toda a sua vida. Quando a gente estuda teologia, a gente aprende que o estado de humilhação de Cristo começou na sua encarnação. Ele que, sendo rico, se fez pobre, nasceu de uma mulher pobre, que não tinha onde reclinar a sua cabeça. Sendo dono de tudo, não tinha onde dormir. Foi rejeitado pelos homens, traído pelos seus, negado pelos seus, sofreu a oposição do seu próprio povo, morreu uma morte terrível e abominável, morte de cruz. E lá na cruz do Calvário, ele sentiu uma dor que Emã não sentiu. Deus meu, por que me desamparaste? Nosso Senhor Jesus Cristo é o varão de dores, que sabe o que é padecer. Ele nos conhece. Ele conhece o vale que você tem passado. Ele conhece a dor que você tem passado. Ele conhece a angústia que você tem passado, a aflição que você tem passado, o medo que você tem passado. Sua alma foi tomada de pavor e de angústia, diz Marcos. Ele sabe o que você tem passado, meu querido, por experiência própria. Ele passou por isso. Ele passou por este vale da sombra da morte. E no final das contas, ele foi abandonado na cruz pelo seu próprio Pai, para que nós pudéssemos ser aceitos por Deus, para que em meio aos nossos vales aqui, nós tivéssemos a quem recorrer, ao nosso Pai Celestial. Ele padeceu em nosso lugar, para perdoar os nossos pecados. Quando ele chegou aqui, ele começou a curar os enfermos, dar vista aos cegos, ele curou o leproso, e tudo isso como uma amostra do que vai acontecer na consumação do seu reino, quando ele voltar para expulsar deste mundo toda a morte, toda a dor e todo o sofrimento. Então o vale que você está passando pode ser um vale de lágrimas, de dor, de angústia, de solidão, como esse salmista. Mas olhe para Cristo, olhe firmemente para o autor e consumador da sua fé. Ele sabe o que é padecer, muito mais do que o salmista, e ele pode socorrer aqueles que sofrem. Quando leio a história de William Cooper, que eu já citei para vocês, eu gosto muito de uma música que ele escreveu em meio aos seus vales, que chama-se Amigo dos que não têm amigo.
É uma música linda. Eu sugiro que você procure depois. Tem em inglês essa música. Friend of the Friendless. É uma música que toca muito meu coração. Porque Jesus é o amigo dos que não têm amigos. É o amigo dos enlutados, dos sofridos, dos abatidos. Aquele que não esmagará a cana quebrada. Aquele que não apagará a lamparinazinha que está se apagando. Aquele que é o rei da compaixão, capaz de nos socorrer em nossa dor, em nosso vale. Eu quero terminar essa reflexão citando para vocês esse cântico, essa letra desse poema escrito por John Newton, que também foi um homem alvo da misericórdia e do amor de Deus. O nome do poema é Eu Pedi ao Senhor. Ele diz assim: pedi ao Senhor que eu pudesse crescer em fé, em amor e em toda graça, saber mais de sua poderosa salvação e buscar com mais fervor a sua face. Esperei que no momento de necessidade Ele atendesse imediatamente a minha oração e pela força constrangedora do seu amor Ele eliminasse os meus pecados e me desse descanso. Mas em vez disso, Ele me fez sentir o mal escondido em meu coração e deixou que as forças enfurecidas do inferno atacassem todas as partes da minha alma. E ainda mais, com a própria mão, pareceu que Ele quis agravar a minha aflição. Frustrou todos os meus projetos que idealizei, desmanchou meu jogo e me destruiu. E eu, tremendo, clamei: Senhor, por que isso? O Senhor vai perseguir o teu verme até a morte? O Senhor respondeu: é assim que eu atendo a oração que pede por graça e fé. Eu emprego essas provações íntimas para te libertar do orgulho e do egoísmo e romper com os teus esquemas de alegria terrena, para que você possa encontrar tudo em mim. Tudo em mim. Dizendo em outras palavras, o que esse poema quer dizer é: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que está acontecendo com você agora faz parte da permissão de Deus. E no final das contas isso vai redundar em glórias ao Senhor e no bem da tua alma. Confie nisso. E que o Senhor te abençoe. Que o Senhor me abençoe. Que o olhar gracioso de Deus resplandeça sobre a nossa vida. Que nós possamos encontrar paz em meio a este mundo tão tumultuado, em meio à nossa dor, em meio à nossa aflição. Amém. There's a light at the end of the road that can ease my weary feet and loose my load. So Jesus, shine on brightly through the night and keep me on the high road going right. 'Cause I know trouble's coming after me, and it creeps like a thief in the night. Lord, I need your loving arms around me to keep my eyes on the light. There's a stream that I know, it flows with life. Think I'll bathe there today and spend the night. When you wake me, touch me softly, take my hand once more, lead me to the door of my new home. 'Cause I know trouble's coming after me, and it creeps like a thief in